Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 4 de março. E hoje, antes de iniciar o nosso diário, vamos ouvir o testemunho da Renata, que pronunciará os seus votos definitivos neste sábado, às 7 da noite, em São Bernardo do Campo, na igreja do Parque Selecta. Paz e alegria, eu sou a Renata, eu sou natural de São Bernardo do Campo, tenho 36 anos. Eu sou missionária na Missão Belém há 12 anos e fazem 9 anos que eu moro na Missão do Haiti. Eu venho de uma família muito simples. Os meus pais são nordestinos e eles vieram para São Paulo em busca de uma vida melhor. E eu tenho 2 irmãs. Os meus pais, mesmo sendo católicos, nunca frequentavam a igreja, mas eles sempre ensinaram eu e as minhas irmãs a crescermos com valores espirituais e valores morais. Eles sempre nos ensinavam a pedir bênção para os mais velhos, as orações básicas, a ter fé em Deus e acreditar em Maria também. Eu comecei a frequentar a igreja com 7 anos de idade, quando uma outra criança me convidou para ir num grupo que se chamava pré-catequese. Eu não entendia muito bem o que era isso, o que eu ia fazer lá, mas a minha mãe me incentivava a ir. Fui crescendo dentro dessa comunidade e eu sempre buscava estar engajada ali em algum grupo. E eu servia ali como coroinha, catequista, eu ajudava no grupo de jovens e fui até ministra da Eucaristia. E foi o tempo da minha adolescência inteira, eu passei ali participando, sendo uma pessoa ativa, e foi um tempo muito sereno da minha vida. Eu acredito que a maior dificuldade que eu enfrentei nesse período foi em relação à minha saúde, porque eu precisei ser operada às pressas, porque foi encontrado um cisto perto do meu fígado e eu sentia muitas dores. Foi um tempo bem difícil mesmo. Mas mesmo com tanta dificuldade, eu pude perceber que Jesus nos ajudava. Um pouco depois desse período, eu fiz o meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Eu tinha 16 anos. Tive uma experiência muito forte, porque eu vinha dessa dificuldade da saúde. Eu entendi nesse encontro o quanto Jesus me amava e o quanto Ele cuidou de mim e da minha família nesse tempo em que eu fiquei doente. E para mim foi muito forte. Um pouco depois desse tempo, né, quando eu já tinha 22 anos, comecei a trabalhar, fazer a faculdade de pedagogia, e durante esse tempo eu conheci um grupo de jovens que para mim fazia um trabalho incrível. Eles saíam às ruas da nossa cidade pregando a palavra de Deus para as pessoas mais excluídas, para as mulheres que se prostituíam, para os homossexuais, para os mendigos. E, além disso, também nos finais de semana eles organizavam retiros querigmáticos para os jovens. E toda vez que eu estava junto com esses jovens, eu me sentia muito feliz, muito realizada, porque eu sentia uma alegria muito grande de poder falar de Jesus para as pessoas. E também nos retiros que eles organizavam, eles sempre falavam muito sobre a vocação, sobre o chamado de Deus na nossa vida, e isso também tocava muito meu coração. Em um desses retiros, o padre Paulinho começou a dar uma palestra e ele pregava que cada pessoa que estava ali tinha um chamado de Deus, cada pessoa que estava ali era uma pessoa escolhida por Deus. E ele insistia muito nisso. Enquanto ele falava, eu lembro que eu parei e comecei a me perguntar, será que Jesus me chama para fazer alguma coisa para ele? E logo em seguida eu respondi para mim mesma, claro que não, claro que Jesus não vai me chamar. Mas essa pergunta, durante muitos anos, voltava e me incomodava muito, porque ela me fazia pensar se aquela vida que eu tinha era a vida que Jesus tinha pensado para mim. Eu sempre pensava isso. Nesse grupo, né, junto com esses jovens, eu pude também entender melhor o que era uma vocação, o que era a vida de um consagrado, qual era o sentido real do matrimônio. E continuei ali, ajudando eles, fazendo missões de rua. E o meu desejo era sempre mais estar nas coisas de Deus, fazer as coisas para Deus.
Passado alguns anos, aquela pergunta sempre retomava na minha mente, mas eu comecei a perceber que eu tinha medo de entender a vontade de Deus na minha vida. Nesse tempo, eu tinha terminado a minha faculdade e tinha passado num concurso público. E um mês depois, eu já estava trabalhando como professora. Paralelo aos meus sonhos, eu queria sempre poder fazer as coisas para Deus. Conforme fui caminhando, eu já tinha um bom salário, eu já tinha comprado um carro e eu estava muito realizada na minha vida profissional, eu queria continuar estudando. Porém, todas as vezes que eu fazia algum plano na minha vida, eu sempre me questionava se aquilo era a vontade de Deus, porque eu não entendia por que eu tinha coisas já, coisas materiais, mas eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Mas eu não conseguia entender o que era. Nesse período, eu conheci a Missão Belém. Um dia eu conversei com o Padre Jean Pietro, busquei a ajuda dele como meu diretor espiritual e durante um ano nós começamos a partilhar, a fazer os diálogos e que foram me ajudando a entender a vontade de Deus na minha vida. Eu comecei a entender que aquela pergunta que eu tinha me sentido tão incomodada alguns anos atrás era algo que Deus já tocava no meu coração. Depois de um ano de discernimento, decidi deixar minha casa, minha família, o meu trabalho, os meus sonhos, os meus projetos pessoais para poder fazer uma experiência na comunidade e abraçar o sonho de Deus, a vontade de Jesus na minha vida. Depois de um ano de experiência, continuei na missão e eu gostava muito do trabalho que a gente fazia nas casas de acolhida. Depois de 3 anos na Missão Belém em São Paulo, eu fui enviada para a missão do Haiti, também no primeiro grupo para iniciar essa missão. E eu fiquei muito feliz porque no Haiti a gente ia começar o nosso trabalho fazendo uma escola para os mais pobres. Vocês conhecem bem como foi todas as dificuldades no início da missão e a questão da língua, da cultura. Estar num país com tantas dificuldades sociais não foi fácil, mas eu posso dizer que a experiência do Haiti e todos os desafios que a gente enfrentou até agora só me fizeram ter cada vez mais certeza que o meu caminho era com Jesus e só me fez também perceber a presença de Jesus cada vez mais concreta na minha vida. E eu posso dizer que eu encontrei o meu lugar. Encontrei o meu lugar no coração de Jesus e encontrei o meu lugar na Missão Belém, servindo os pobres, numa vida de entrega. E eu sou muito feliz por isso. E eu agradeço muito a Jesus, a força que Ele me dá todos os dias para poder dizer sim à vontade dEle e, através desse sim, poder ver tantas graças que Ele faz na minha vida e também na vida dos mais pobres, em especial aqueles que a gente atende no Haiti. Eu quero também agradecer a todas as pessoas que estão rezando por mim, pela Tamires e por esse dia tão especial que a gente vai viver no dia 8, confirmando mais uma vez nosso sim a Jesus e também testemunhando que é possível ser de Deus e que foi a melhor escolha que nós poderíamos ter feito. E agora, irmãos, depois de ter escutado o testemunho da nossa Renata, vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Jesus é um sinal vivente. O severo trecho que hoje meditamos nos leva a refletir com calma e profundidade. Sinal significa que tudo de Jesus fala, não somente suas palavras e seus atos, mas todo o seu ser. De forma especial, Jesus é sinal do amor de Deus, com sua morte e ressurreição, permanecendo 3 dias no ventre da terra, da mesma forma que Jonas permaneceu 3 dias no ventre do peixe. Jesus é um marco firme e inabalável na história do mundo e na nossa história pessoal.
vamos escancarar para Ele as portas do nosso coração, como falava São João Paulo II. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o marco zero da nossa vida. A nossa vida só tem sentido a partir de Jesus, norteada por Jesus, guiada por Jesus e finalizada a Jesus. Aqui no Brasil tem um modo popular para expressar isso. Muitos dizem: aceitei Jesus na minha vida. Na verdade, melhor seria falar: acolhi Jesus na minha vida. Dei a Ele o primeiro lugar do meu coração, como Ele merece. Me decidi por Ele. Resolvi me entregar a Ele corpo e alma e obedecer às suas ordens. Isso significa considerar Jesus como o sinal da minha vida, o marco zero da minha vida, o farol que me indica o caminho. Jesus deve ser a referência principal da nossa ação. Nesse breve e misterioso trecho, Jesus fala do sinal de Jonas, que ficou no ventre da baleia 3 dias. Para Jesus, o ventre da baleia é o ventre da terra. É a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo e a madrugada do domingo. São os 3 dias da paixão e morte. Esse é o sinal que Deus dá a cada um de nós. Jesus aponta para nós o caminho do sacrifício, de dar a vida para as pessoas que amamos. Aponta o caminho da cruz. Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus se compara a Jonas pensando claramente na sua morte, pensando no sepulcro e na sua ressurreição. Jesus não só deu um sinal, mas se tornou um sinal. A palavra sinal sempre reenvia a outra coisa, mas Jesus não precisa reenviar para mais nada, a não ser si mesmo. Jesus é o próprio Deus que com o seu sacrifício realiza nossa salvação. Mais incrível do que Jonas ficar vivo no ventre desta misteriosa baleia é Deus morrer na carne. Isso que é misterioso. É Jesus, o homem-Deus, morrer, ser sepultado, descer aos infernos. Essa é a extraordinária realidade, verdade, que é difícil entender. Jesus assumiu a carne humana e com isso assumiu cada ser humano dessa terra. A partir de Belém, nós homens fomos sugados para dentro do corpo de Cristo. Como fala São Paulo, nos tornamos o corpo de Cristo. Com sua encarnação, diz o Vaticano II, Jesus se uniu de forma misteriosa a cada homem que foi, que é e que virá. Isso significa que o meu pecado se tornou o pecado de Cristo.
Deus o fez pecado por nós. Deus o tornou o meu pecado, não o pecado dele, porque Jesus nunca pecou, mas se tornou pecado e maldição, porque assumiu a mim dentro dele. Faço parte de Cristo com todas as minhas coisas boas e com todo o meu pecado. O meu pecado é como uma dolorosa úlcera que eu abro no corpo de Cristo, uma dolorosa ferida que eu abro na pele, na carne de Cristo, uma ferida sangrenta, porque Jesus não me rejeita, Ele me abraça e me acolhe em si mesmo com todo o meu pecado que o fere, com toda a minha ruindade que o mata. Por isso Jesus morreu na cruz. Realmente morreu no meu lugar, foi sacrificado no meu lugar. Nós somos uma só coisa com Ele, mas quem sofreu foi Ele, quem foi morto foi Ele. Pela unidade que Ele criou em si mesmo, Ele me absorveu, nos assumiu, como diz uma antiga homilia do Sábado Santo que lemos na nossa via sacra. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. E tomando Adão pela mão, diz: Acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Porque não te criei para permanecer na mansão dos mortos. Levanta-te, saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti somos uma só indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti eu, Senhor, tomei a tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar dos teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti. Como outrora estendeste levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Levanta-te, vamos embora daqui. Esse levantar-se se realiza no batismo. O batismo é realmente morrer e ressuscitar com Cristo. Escute um pouco essa homilia de São Cirilo, que explica o sentido do mergulho batismal. Fostes conduzidos pela mão à piscina batismal. Depois de terdes confessado a vossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, fostes imersos 3 vezes na água e 3 vezes emergistes, símbolo dos 3 dias que Cristo passou no túmulo. Tal como nosso Salvador passou 3 dias e 3 noites no coração da terra, também vós, ao sairdes da água, depois da vossa imersão, haveis imitado Cristo. Quando imergistes, estáveis na noite, não vieis nada, mas ao sairdes da água, estáveis como que em pleno dia. No mesmo movimento, morrestes e nascestes. Essa água que salva foi ao mesmo tempo o vosso túmulo e a vossa mãe. Precisamos acordar e entender o porte da missão de Jesus.
Ele abandonou o paraíso para nos mostrar o caminho do amor, que chega a dar a vida e se anular completamente por nós, homens. Em troca de quê? De insultos, cusparadas, chicotadas, flagelos, morte, abandono. Como estou respondendo a um Deus que me deu uma prova, um sinal tão grande do seu amor? Com esta pergunta no coração, vamos ler novamente esse trecho que a liturgia hoje nos oferece. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Vamos parar um pouco e sublinhar as frases que mais falam ao nosso coração. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, que seja um modo concreto para aceitar Jesus na nossa vida, nos colocar ao lado dele, não ser uma dolorosa úlcera no seu corpo, mas um seu prolongamento, um braço dele, para continuar abençoando como ele fazia, curando e servindo como ele fazia. Jesus, sinal inabalável na minha vida. Paz e alegria a todos. Jesus me salvou. Paz e alegria, irmãos. E vamos lembrar da missa dos votos da nossa Renata e Tamires, nesse sábado, dia 8 de março, às 19 horas, na igreja do Parque Selecta. Veja o link que vem com este diário. Esperamos todos vocês.
Caímos sim nas garras do mal, tudo se tornou escuridão.